Todas as vezes em que eu vou conversar sobre esse assunto, né, eu vejo o quanto a gente ainda fala pouco sobre, né, dentro desse ambiente da formação dos casais, né, da preparação dos casais para a vida matrimonial e no amparo a esses casais já casados também, na vivência da sua vida conjugal de fato. Então, eu fico sempre muito feliz de poder conversar e dar uma pequena contribuição. Eu humildemente assumo que ainda tenho muito, muito, muito que aprender em relação a isso, mas o pouco que eu tenho, eu me disponho a dividir sempre com a maior parte, né, com a maior quantidade de pessoas possível. Né? E hoje eu fui convidado para falar sobre a questão dos contraceptivos, da questão do aborto e da questão da alternativa e da possibilidade dos métodos naturais. Em geral, as pessoas esperam, quando eu vou falar sobre isso, que eu traga aqui, de alguma forma, alguma formação meramente biológica ou orgânica em relação à vivência dos métodos naturais, à prática dos métodos naturais, aos eventuais malefícios biológicos, por assim dizer, orgânicos, né? Dos anticoncepcionais hormonais, do que eles podem representar moralmente, biologicamente falando, e por que o método natural é aceito pela igreja e como, né? Acontece que, quando a gente vai falar sobre esses temas, na grande maioria das vezes, né, é necessário que a gente retome um discurso, na verdade, um entendimento de questões que são muito mais profundas, que são muito mais primordiais do que essas. A grande maioria das pessoas sempre repete, né, a, a mesma fala, por assim dizer, de que os métodos naturais são aqueles que são moralmente aceitos pela Igreja Católica, porque eles são aqueles em que não há um impedimento para que a relação do casal, né, ela seja igualmente unitiva e procriativa, de que essas são as duas características, né, da relação sexual na vida conjugal. Tudo bem, isso faz sentido, é o que o nosso catecismo diz, né? É o que o Papa Paulo VI reforçou para nós no seu documento, o documento que redigiu, da Humanae Vitae. E, de fato, de lá para cá, houve, né, a possibilidade do uso dos métodos naturais, tá? Abriu portas dentro da igreja para que a gente pudesse dar um amparo maior a esses casais que precisam, de fato, de algum planejamento natural, por assim dizer, ah, algum planejamento natural familiar, né? Quando a gente pega a história, né, o histórico do surgimento dos métodos naturais, a gente curiosamente vê que lá pela década de 70, 80, se eu não me engano, ou até antes disso, eu agora não tenho muito as datas de cabeça, mas quando você pega lá, na verdade os estudos mais iniciais são de antes disso, né, antes da difusão do método Billings propriamente, mas esses estudos começaram com atividades discretas de homens santos que participaram, que viveram, né, uma vida acadêmica que era inspirada não só pela busca da compreensão do funcionamento do corpo humano, mas também de um sentido maior para aquilo. Você vê, por exemplo, o casal Billings, né, do John e da Evelyn Billings, que foram os criadores, assim, que sistematizaram as informações em relação ao método de ovulação como método de planejamento familiar. Você vê que existia nesse casal um desejo de santidade, um desejo de dar um sentido maior àquele trabalho que eles estavam fazendo, que aquilo não era simplesmente uma maneira de entender o corpo humano, de evitar gestações. E esse talvez seja o centro da nossa discussão de hoje. Entender em que pano de fundo toda essa discussão em relação aos métodos contraceptivos e aos métodos naturais, né, aos métodos não hormonais, por assim dizer, em que pano de fundo todo esse entendimento se situa. Porque hoje, quando a gente olha à nossa volta, a gente vê que a grande maioria dos casais, católicos ou não, em algum momento da vida,
passou pela experiência do uso dos métodos contraceptivos hormonais, os tradicionais, por assim dizer, né? E por que isso? Porque nós vivemos em uma sociedade que sofreu profundas transformações nas últimas décadas, especialmente lá na década de 50, 60, a chamada Revolução Sexual, em que não só a revolução sexual estava em curso, né, mas muitos outros movimentos começaram a ganhar força, o feminismo, o movimento hippie, por assim dizer, já ali na década de 60 também, e muitos outros movimentos, né, culturais, políticos, ideológicos, que visavam romper de alguma forma com todos os valores da família tradicional, por assim dizer, da sociedade vigente, né, digamos até da civilização. E, obviamente, que romper com os costumes vigentes da sociedade de uma maneira geral era ir contra todos os valores sempre sustentados pela Igreja Católica, que, na verdade, é um dos grandes pilares, né, da civilização ocidental, é o cristianismo, especialmente o catolicismo. E quando esse movimento começou a surgir ali pela década de 60, ou, na verdade, ganhar força ali pela década de 50 e de 60, o desejo das pessoas que compravam esse discurso de revolução sexual, era de fato o desejo de se libertar, entre aspas, né, de uma vida cheia de regras, de padrões, daquilo que a princípio para eles era uma limitação e era uma obrigação, um limite, né? Que na visão das pessoas que compraram esse discurso da revolução sexual, na visão das pessoas era, na verdade, o que as impedia de ser livres. É claro que por trás disso está todo um entendimento errado daquilo que é verdadeiramente liberdade, daquilo que é verdadeiramente amar, né? Daquilo que é verdadeiramente ser feliz. E quando a gente pega os próprios textos sagrados, né, a própria Bíblia em si, a gente vê de fato que a origem de todos esses males, e a revolução sexual se encaixa nisso perfeitamente, é a mesma origem do pecado original. Quando a gente olha para a descrição, né, para a narrativa do livro do Gênesis, a gente vê que existia ali, já de maneira intencional, naquela narrativa criada, para fazer com que aquelas pessoas, a época em que o livro do Gênesis foi escrito, já havia por parte do autor, não por um acaso, né? Mas por uma inspiração divina, obviamente, mas já havia por parte do autor do livro do Gênesis uma intenção de fato de fazer entender qual é a origem, né, de todas essas escolhas erradas que nós fazemos, e qual é essa tentação comum que faz com que inspirou, né, por assim dizer, o pecado original, que nos inspira a tomar as mesmas decisões erradas até hoje. Se a gente fosse atentar para a narrativa do livro do Gênesis, então, a gente vê que ali, né, Adão e Eva estavam vivendo na presença de Deus, em intimidade com Ele, viam e conheciam a Deus, mas de alguma forma foram tentados pela serpente, que distorceu o discurso que o próprio Deus tinha deixado para eles, de que eles poderiam fazer tudo menos comer do fruto da árvore, né? E de fato, a consequência desse erro seria a morte. E a serpente, de maneira astuta, quando induz Adão e Eva a comerem do fruto proibido, né? Entre aspas aí, talvez de maneira simbólica, não sabemos, mas quando nós ouvimos o discurso da serpente, há ali de fato uma característica muito marcante no que é falado, né? Porque a serpente se volta para Eva e diz para ela, para convencê-la, né, de que de fato, quando quando eles comessem do fruto proibido, eles seriam como Deus.
E o que seria esse ser como Deus na cabeça daqueles dois homens, né, viventes? Na verdade, quando nós assumimos que nós entendemos perfeitamente alguma coisa a ponto de fazer juízo sobre aquilo, decidir o que é verdadeiramente bom, o que é verdadeiramente mal, né, nós estamos assumindo essa condição de pleno conhecimento de tudo, de pleno entendimento da realidade à nossa volta. E é isso que nos dá o crédito de muitas vezes fazer o julgamento, fazer juízo das coisas. Né? Decidir aquilo que vale a pena, aquilo que não vale a pena, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que vai me fazer feliz, aquilo que não vai. E veja, essa é uma tentação que nós constantemente temos na nossa vida, de decidir por nós mesmos o tempo todo aquilo que é bom e que não é, para nós. De modo que a nossa vontade, instintivamente, está quase, e o nosso discernimento sobre o que é bom ou mal, está quase que intrinsecamente impregnado do nosso egoísmo, dos nossos interesses, da nossa vaidade, do nosso orgulho, de alguma forma. E naquele momento em que Adão e Eva são tentados pela serpente, a tentação maior, de fato, não é descumprir uma regra em si, mas ter esse pleno conhecimento, ser o Senhor da sua vida, ser como Deus. O que seria isso? É a vontade que eu e vocês, todos que me assistem aqui hoje, que me ouvem aqui hoje, temos de ser o Senhor da nossa própria vida, de determinar aquilo que é bom e que não é. Né? E veja, se nós fizermos esse salto na história, milhares de anos depois, e trouxermos o pecado original para o contexto da década de 50, lá nos anos 1950, essa mesma vontade de Adão e Eva, desde que o mundo é mundo, por assim dizer, existia também no que se referia ao comportamento sexual e aos diversos comportamentos, né? Todo o comportamento humano, por assim dizer. Veja, tudo isso sempre recebe essa conotação de se libertar, né? De ser dono do próprio nariz, de parar de seguir uma certa regra vigente, os costumes vigentes. E ali, a cultura do anticoncepcional, né? O discurso do anticoncepcional, encontrou um terreno fértil para que ele pudesse se alastrar de uma maneira quase que irrefreável. Vejam que, nessa época, né, houve também um movimento natural, que não era errado a princípio, mas a motivação não era totalmente legítima, né? Mas houve esse movimento natural de fazer a mulher acreditar que o ambiente familiar tradicional em que ela se inseria era um ambiente opressor, que diminuía a sua condição, diminuía a sua capacidade produtiva, e de que, tomando posse dos seus direitos reprodutivos, essa mulher seria também igualmente verdadeiramente livre. Então esse discurso casou muito bem. E essas mulheres se sentiram extremamente tentadas, né, e valorizadas por esse pensamento de que o lugar da mulher é onde ela quiser, então que ela se liberte das amarras da família tradicional, católica, cristã, ocidental, ela ganhasse o mercado de trabalho, que aquele comportamento castrador que sempre foi defendido pela Igreja Católica vitimizava mais a mulher do que ao homem, porque permitia ao homem, né, ser muito mais escancarado no seu comportamento sexual, enquanto repreendia o comportamento da mulher. Esse foi o discurso vendido nessa época. E, obviamente, que isso encontrou um terreno fértil, né, nessa conjuntura em que sempre o discurso de egoísmo ele é travestido de um discurso de liberdade. Né? Então, essas pessoas acabam sendo conquistadas por esse discurso. E ali, a propaganda, né, o marketing em cima dessa questão da contracepção, ele foi tão forte, né, ele foi tão vigoroso, né, que ali, de fato, a grande maioria das mulheres acreditou naquela perspectiva de viver uma vida mais estável, uma vida mais livre, né? Uma vida mais previsível, se libertando, entre aspas, dessa subserviência familiar em que ela teria que ficar fadada a ter tantos filhos e a
não poder estudar ou trabalhar porque ela teria que cuidar dos seus filhos. Nessa mesma época, né, houve um movimento crescente pela legitimização do divórcio. Esse movimento começou a crescer muito também nessa época. Algumas décadas depois, o divórcio começou a ser, entre aspas, legalizado, né, previsto em lei de alguma forma, e nos diferentes países, mais tardiamente no Brasil também. Então vejam que havia ali, na verdade, uma necessidade geral das pessoas de se tornarem senhores e senhoras do seu próprio destino. E o anticoncepcional parecia essa possibilidade atrativa, né, de se silenciar a fertilidade da mulher temporariamente, para que ela pudesse, então, dar lugar, né, aos verdadeiros planos que ela teria para a sua vida. E vejam que isso, na verdade, já é um discurso distorcido pela própria ideia distorcida daquilo que é o maior e o melhor dentro do ambiente familiar, daquilo que é melhor e mais admirável na sociedade, porque as pessoas perderam a capacidade de admirar aquilo que é belo, aquilo que tem valor, independente da notoriedade que aquilo tenha na sociedade de alguma forma. Em que sentido eu estou falando disso? Estou falando que o próprio movimento feminista se apoderou de um discurso de que a mulher sempre esteve em segundo plano na sociedade, porque ela nunca esteve à frente das conquistas científicas. As mulheres nunca estiveram à frente dos grandes movimentos culturais, da literatura, da arte, e que por isso das conquistas bélicas, né, nunca estiveram à frente da política, e que por isso a mulher sempre esteve em segundo plano, uma posição secundária, como é que eu vou dizer, renegada, né, de estar em evidência na sociedade, se dedicando único e exclusivamente à função indigna de cuidar da casa e dos filhos. Isso já mostra, né, que é essa sociedade que, lá pela década de 50, explodiu esse movimento de revolução sexual e o movimento feminista, essa sociedade já vinha perdendo o seu referencial há muito tempo, porque não conseguia reconhecer nos elementos fundamentais da natureza da mulher e da feminilidade a sua preciosidade. Ainda que a mulher talvez não tenha sido a precursora de muitos movimentos literários, movimentos culturais de uma maneira geral, a mulher, na verdade, sempre foi a grande inspiração da grande maioria dos movimentos culturais, né? Quando você olha para a produção artística, por exemplo, na Idade Média, e vê os movimentos culturais da época e olha para uma obra de arte, inúmeras e inúmeras vezes o objeto de devoção daquela arte é a mulher. Então, ainda que ela não seja a artista em si, ela é mais do que o próprio artista. Ela é o objeto de devoção, ela é o objeto de admiração por toda a sua preciosidade, por tudo aquilo que ela inspira, né? E eu me arrisco a dizer, de fato, e acho que todo mundo aqui concorda comigo, que maior do que o artista é a inspiração da própria arte, né? Por toda a sua beleza, por todo o seu encanto. E isso, para o olhar de uma sociedade cruel, materialista, né? Egoísta, imediatista, por assim dizer, em que as pessoas valem aquilo que produzem, em que as pessoas valem aquilo que tem na conta bancária, em que as pessoas valem aquilo que elas são capazes de dominar, realmente essa esse ser feminino perde espaço, perde seu brilho, perde a sua capacidade de ser valorizado. Então, da mesma forma, não por acaso, que a mulher perdeu essa autoestima, essa capacidade de admirar aquilo que naturalmente está ligado ao feminino, que é esse ser de inspiração, né? Que tem a sua força no ser ao invés do fazer, muitas vezes, que inspirou, né, os grandes homens que modificaram o curso da história, né, em várias circunstâncias foram influenciados por grandes mulheres, né? Aquele ditado que se diz
classicamente que por trás de um grande homem sempre existirá uma grande mulher, talvez tenha surgido dessa percepção de que a mulher, pela sua capacidade de encantamento, de inspiração, né, por essa capacidade de atrair para si essa contemplação, né, e de transparecer na sua existência um pouco da essência de Deus, por essa capacidade, a mulher sempre foi misteriosamente adorada. E essa adoração desse mistério feminino assumiu na Igreja Católica um papel fundamental, né? Pela Igreja Católica um papel fundamental, que obviamente colocou Maria, a Virgem Maria, nesse lugar de adoração de maneira mais plena e absoluta, por assim dizer. É por isso que Maria, para nós, é fonte de tanta admiração, de de tanto encantamento. Primeiro por tudo aquilo que ela é, né? Na história da salvação, ela é esse ventre silencioso de uma mulher humilde que, no silêncio da sua casa, longe dos holofotes, numa cidade que não era uma cidade badalada para a época, e uma mulher que não tinha nenhum poder além da sua própria fé, da sua obediência, da sua esperança, do seu amor, nada ela tinha de atrativo para a sociedade, mas naquele ventre Deus quis habitar, porque o que não era atrativo aos homens foi totalmente atrativo para Deus. E ali naquele ventre, a história da humanidade mudou o seu curso. E ali, naquele ventre santo, naquele ventre imaculado, Deus fez morada no nosso mundo, né? E através desse ventre veio para nós a salvação. É nessa dinâmica, né, que a igreja construiu para nós toda uma ideia do que é o feminino, do seu sagrado, da sua beleza e da contemplação da natureza feminina como um próprio sinal da fecundidade do amor de Deus, né? Se você olha para o feminino, se você olha para a mulher, ali se observa muito dessa natureza do amor de Deus, que gera muitas coisas no silêncio, afastado dos olhos dos interesseiros, dos gananciosos, né? É no silêncio do ventre materno que acontece um verdadeiro milagre. E a esse ser, que é um ser de verdadeira sensibilidade, e essa sensibilidade, essa capacidade mais emotiva, essa mulher, por natureza, tem uma proximidade muito grande com Deus. Tem uma sensibilidade que a torna mais emotiva e muitas vezes mais vulnerável, de certa forma? Sim, mas se ela não souber usar dessa sensibilidade e dessa afetividade mais aflorada. Quando a mulher direciona, né, a sua afetividade, a sua sensibilidade, esse sexto sentido que nós chamamos da mulher, isso nada mais é do que uma afinidade tão grande com Deus por essa capacidade de olhar para o outro e ver além, de olhar para as circunstâncias e ver além, enxergar mais facilmente nos outros a Deus do que o homem. Na dinâmica da história, né, da encarnação, São José é avisado depois. Na dinâmica da história da ressurreição, os homens são avisados depois. Porque as mulheres perceberam primeiro, as mulheres foram privilegiadas na revelação da Boa Nova, na manifestação da ressurreição de fato, na revelação, né, da ressurreição. Elas foram as primeiras. No próprio momento da morte de Cristo, as mulheres, em maior número, estavam ali aos pés de Jesus, à exceção do discípulo que ele amava. Então vejam que, na própria dinâmica do Evangelho, as mulheres aparecem como seres aparentemente menos lembrados, porque parece que na história da salvação os homens monopolizam essa dinâmica na figura de Cristo com os apóstolos, mas é no silêncio do coração de Maria que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No silêncio do coração de Maria que há um primeiro movimento, né, de revelação de Cristo nas bodas de Caná.
É no coração de Maria que Deus faz ali, né, o seu testamento para João, de alguma forma, entrega a humanidade no colo de Nossa Senhora. É no silêncio observante, na confiança dessas mulheres, que Jesus se revela como ressuscitado, e essas mulheres é que anunciam aos discípulos que Jesus ressuscitou, apareceu para elas, né? Então vejam que aquilo que muitas vezes é colocado como um machismo preconizado pela igreja, nada mais é do que uma distorção de um discurso de que a mulher é um ser misteriosamente mais elevado do que o homem, de alguma forma. E pela perda de toda essa capacidade de admirar o feminino e a mulher por tudo aquilo que ela representa, não como um embate para saber quem é maior, se é o homem, se é a mulher, mas para perceber essa natureza diferente, essa atuação diferente que homem e mulher têm na sociedade, o trabalho da mulher, a maneira de ação da mulher foi desvalorizado. E aí, óbvio, se você não consegue entender que a mulher, independente do que ela está fazendo, eu não estou falando do lugar de atuação da mulher físico, né? Mas esse lugar espiritual, né? Esse lugar de atuação de valores, né? De inspiração, independente do lugar que ela esteja assumindo, se é no ambiente de trabalho, se é no ambiente familiar, se é na rua, na calçada, enfim, no shopping, no restaurante, que seja, a mulher e o homem têm campos de atuação diferentes. Não tem nada a ver com o mercado de trabalho, não tem nada a ver com diploma, não tem nada a ver com títulos. Isso tem a ver com a natureza humana, que foi criada por Deus, e essa natureza se manifesta, né, de uma maneira muito evidente, em como homem e mulheres são diferentes e se complementam, e ali cada um nas suas características é capaz de manifestar o amor de Deus com as suas peculiaridades. Na própria questão biológica, né, a mulher é o ventre que recebe, o homem é o ser de ação que, de alguma forma, insemina aquele ventre para que ali o mistério da vida aconteça, mas a mulher é dada essa capacidade de gerar uma nova vida dentro de si, né? A mulher foi dada a honra e o sacrifício de enfrentar uma via de parto, né? Enfrentar a sua via sacra e ali, no seu caminho, do seu próprio trabalho de parto, nas próprias dores do parto, manifestar que não há glória, não há ressurreição sem sacrifício, sem dor, sem mortificação. Essa pequena via sacra que essas mulheres enfrentam nas suas vidas, de maneira natural e biológica, há uma proximidade teológica, por assim dizer, né? Uma revelação desse mistério de Deus de uma maneira muito evidente, muito peculiar, né? Os homens, ainda que sejam pais extremamente participativos e presentes na vida familiar, esses homens dificilmente experimentarão na paternidade essa intimidade tão grande, essa compreensão tão íntima do que é sofrer por quem se ama, sofrer a dor, né? A gente sofre muito as perdas, a gente sofre o revés financeiro, a gente sofre com as desilusões da vida, mas esse sofrimento na carne, essa dor física, os homens só podem imaginar o que é uma dor dilacerante nesse sentido. E às mulheres foi dada essa capacidade de misteriosamente perceberem o quanto uma dor pode ser oferecida em sacrifício por quem se ama. Aos homens não será dada essa oportunidade, porque Deus compreende que homem e mulher olham para ele de maneira diferente, foram criados de maneira diferente. E dentro dessa dinâmica, parece que o homem, por ter sido historicamente um ser de ação, de conquistas, né, de tomada de decisões e de poder, ele talvez tenha uma posição mais valorizada do que a mulher. E que para a mulher, de alguma forma, assumir esse lugar notório na sociedade, ela precisa se libertar desse ambiente opressor familiar e viver, né, esse ambiente da conquista, esse ambiente dos notórios, que é historicamente reservado aos homens por questões culturais, nada espirituais, né? A sociedade
é historicamente machista? Já desprezou a mulher em diferentes circunstâncias? Sim, mas não do ponto de vista espiritual. Se houve um lugar em que homem e mulher sempre foram a mesma coisa aos olhos de Deus e tiveram o mesmo valor, apesar de viverem de maneira diferente, esse lugar é na igreja. Esse lugar é no povo de Deus, né? E ainda mais, nessa dinâmica da salvação, o sim de Maria fez toda a diferença e foi essa porta de entrada, né, da salvação no nosso mundo, né? E ela, igualmente, é assunta aos céus de forma como nenhum outro homem foi, né? Por todos os méritos da sua entrega, por todos os méritos da sua fé, da sua obediência. A Virgem Maria igualmente não morre como nós morreremos e como todos os homens morreram até aqui, mas é assunta aos céus. Nossa Senhora, acreditamos, dorme um sono profundo e é levada pelos anjos aos céus, né? Nesse símbolo mais profundo de como uma mulher pode elevar-se aos céus cada vez que ela se permite, dessa maneira sensível, profunda e misteriosa, ser habitada por Deus, até o seu último fio de cabelo. É claro que haverá sempre uma distinção pronunciada, né? Uma distinção inequívoca entre a Virgem Maria e todas as outras mulheres e todos os outros homens. Mas ela ali personifica, ela é a plenitude do feminino, a plenitude do que é ser mulher, a plenitude do poder, né, intrínseco da feminilidade, que transformou toda a sua sensibilidade, toda a sua afetividade em entrega, em renúncia, em força, né? Não por acaso ela recebeu todos os méritos disso, né? E entre nós foi a maior de todas. E entre todos nós foi a maior, de fato. Quando a sociedade, de fato, vai esquecendo tudo isso, quando a sociedade vai se desvinculando de uma vida espiritual, em que essas diferenças evidentes não incomodam, mas dão pleno sentido da vida, né? Em que as diferenças entre homem e mulher são complementares e não opostas, quando você perde isso, junto, você perde o que é o amor, você não vê mais sentido realmente nessa dinâmica complementar entre homem e mulher. E aqui eu vou chegar nesse segundo pilar que se perdeu, para que nós possamos entender da onde vem essa cultura do contraceptivo e dos abortos. O segundo pilar que se perdeu, de uma maneira geral, de maneira primordial, na verdade, é o sentido do que é amar, do que é ser feliz, né? Ser feliz talvez seja essa consequência imediata de amar, né? Independente do sofrer, né? Não significa ausência de problemas, não significa ausência de dificuldades. Na verdade, a felicidade decorrente do amor vem desse pleno entendimento de que amar é servir, amar é se perder. E quem se perder por causa de Cristo, será salvo, né? E quem quiser poupar a sua vida, acabará perdendo a própria vida. Não por acaso nós já ouvimos isso no Evangelho. Tudo isso é uma forma de tentar explicar o que é amar de verdade, o que é se doar de verdade. E veja, a compreensão do que é amar, de que amar é servir, amar é se doar, amar é se colocar na cruz pelo outro de fato, como São Paulo nos chama, é ser imitadores de Cristo, vivermos o nosso martírio cotidiano, vivermos essa entrega pelo outro cotidianamente. Claro que cada um de nós será chamado ao seu próprio martírio, né? De alguma forma, mas como São Paulo nos chama a sermos imitadores de Cristo, nós precisamos entender cada vez mais que o nosso amar está no servir. E quem é o maior dentre nós, então? Aquele que amar mais. E quem é aquele que ama mais? É aquele que serve mais. Na dinâmica da sociedade, na dinâmica da vida conjugal, será sempre assim. Muitos de nós, tantas vezes no nosso casamento, queremos ser os donos da razão, né? Queremos ser maiores pela força do convencimento. Quando, na verdade, nós deveríamos nos colocar como... nós deveríamos nos fazer maiores pelo nosso serviço,
pela capacidade de se dar mais, esperando nada, um amor desinteressado, um amor que se dá demais e que cobra de menos, né? Um amor que não quer ter razão, né? Um amor que se sacrifica, que renuncia. E daí deriva também o próprio entendimento do que é liberdade. A liberdade é ter esse pleno conhecimento, esse pleno entendimento para fazer boas escolhas, entendendo que o nosso discernimento como homem, a nossa visão do que é bom e mal como homem, estará quase que invariavelmente condicionada aos nossos interesses. E, em geral, aquilo que nós julgamos como bom e melhor é aquilo que nos agrada mais, e não necessariamente aquilo que será de fato melhor para nós. Ali, quando a gente perde esse entendimento de que nós somos quase que invariavelmente, nós temos quase que invariavelmente essa tendência egoísta de pensar primeiro em nós, naquilo que nós queremos e não no outro, a gente perde o sentido de liberdade, a gente perde o sentido de amar, e nós vamos nos tornando cada vez mais escravos das nossas vontades. Nós vamos sendo cada vez mais saciados por nos envolvermos com aquilo que nos retribui mais e não com aquilo que tem mais valor em si, né? Então, toda essa perda da capacidade de entender o que é liberdade, o que é amor, o que é serviço, né? Qual é o valor, o espaço da mulher e do homem na sociedade, por que eles são tão diferentes e agem de formas tão diferentes na sociedade, sem que nenhum seja maior do que o outro. Quando se perdeu isso tudo, a sociedade começou a olhar para a mulher com um olhar de estranhamento. Como assim uma igreja que admira uma mulher virgem, jovem, imaculada, que não pode ter erros, que não pode ter manchas, isso obriga todas as mulheres a seguirem esse ideal, né? Esse ideal imaginativo de que a mulher tem que ser desse jeito, toda cheia de pudores e tudo mais. E toda essa bagunça, essa distorção do que é a nossa visão sobre a Virgem Maria e todas as mulheres, tudo isso deriva dessa falta de entendimento sobre o que é o amor de verdade e quem é maior entre nós. E essas mulheres, inspiradas por esses pensamentos totalmente distorcidos, viram no uso dos anticoncepcionais uma possibilidade de libertação. Ao mesmo tempo, a formação médica começou a valorizar cada vez mais esse tipo de cultura contraceptiva como sinal de saúde, associando prosperidade a uma família controlada, sem muitos filhos, em que você pudesse se dedicar mais a viajar, a comprar uma casa bonita, né? A usar roupas decentes, entre aspas, e de marca, e mais caras, etc, etc, etc. E, hoje em dia, a gente se atreve, né? As pessoas se atrevem a pensar cada vez mais que famílias numerosas são famílias de ignorantes, família de gente que não tem ambição, família de gente que não tem nenhuma aspiração maior e que quer viver uma vidinha medíocre, né? Sem ter que se preocupar com as contas no final do mês, tendo que se preocupar sempre com as contas no final do mês. E muitas famílias que nos assistem aqui hoje sabem que vivem esse preconceito. E por mais que tenham por trás das suas decisões essa consciência que eu estou trazendo aqui hoje, serão sempre taxados de ignorantes, né? Como se estivessem simplesmente cumprindo uma regra da igreja. Ora, o entendimento da igreja e a valorização dos métodos naturais nada mais é do que uma plena consciência de tudo isso que eu falei até aqui. De que a dinâmica da vida conjugal é a dinâmica do amor, do serviço, dessa abertura à vida, não de uma abertura à vida no sentido de que nós devemos ter tantos filhos quantos filhos forem possíveis, né? Mas no sentido de que nós devemos ter tantos filhos quantos forem necessários de acordo com a generosidade e a misericórdia de Deus na nossa vida, sendo eles 7, 8, 9, 10 ou nenhum. A abertura à vida é mais do que uma abertura ao número, mas a abertura a um modo de viver, entregue a Deus, né? Devoto a Deus. Uma vida que se manifesta no serviço entre homem e mulher, de homens e mulheres que seguem a dinâmica da própria relação entre Cristo
e a sua igreja, do esposo e da esposa. Não por acaso essa comparação é feita, né? De maneira profética, assim, nas Sagradas Escrituras, muitas vezes, Jesus se coloca como esposo. E ele mesmo diz: o homem deixará a sua família, né? O seu pai, a sua mãe, se unirá à sua esposa e eles serão uma só carne. No sentido de que ali existe uma união íntima, profunda, indissolúvel, como a união que ele está fazendo com a sua igreja, com o seu povo. Uma união íntima, profunda, indissolúvel. Assim como Cristo se põe no altar em sacrifício, em oferta pela sua igreja, todas as vezes no altar da nossa comunidade, assim também, homem e mulher, no seu leito, se põem em sacrifício um pelo outro, se entregam totalmente um pelo outro, em benefício da sua família, em benefício da sua comunidade. Assim, é por isso que nós dizemos que a cama de um casal é o seu altar, é o lugar do seu sacrifício, onde morre o eu para existir o nós, onde homem e mulher se tornam verdadeiramente uma só carne. E vejam a beleza disso. O que acontece biologicamente acontece também de alguma forma espiritualmente. Aquela vida que surge ou que está aberta, né? Aquela possibilidade aberta de surgimento de uma vida, dessa relação profunda entre homem e mulher, também faz crescer ali uma nova família, um novo relacionamento. A graça de Deus, que cresce de uma maneira extremamente generosa e bondosa, que nos dá esse dom da vida, que permite que mais uma vez, né, as nossas esperanças se renovem com o nascimento de um novo filho, para nós e para todos à nossa volta. O momento da gestação é misteriosamente um momento que une todas as pessoas. Todas as pessoas que têm consciência do quão generoso Deus está sendo em enviar mais uma vida ao mundo. Infelizmente, nós vamos chegar lá a falar sobre o aborto. A falta do entendimento desse momento de pura generosidade de Deus, dessa graça que abunda entre nós no momento, né, da concepção, de maneira misteriosa, de duas vidas que se unem, surge uma terceira, de modo que nada que nós façamos no nosso meio, por forças humanas, nada do que nós fazemos é capaz de gerar essa vida que se forma no ventre de uma mulher. Então, ali, né, nesse ambiente da vida conjugal, se manifesta um pouco da própria relação entre Deus e a sua igreja. Por isso que São Paulo diz que os homens, né, que as mulheres devem ser obedientes aos seus maridos, né, devem ser submissas aos seus maridos, na verdade não obedientes, perdão, mas dessa mesma fala, o que pode parecer um discurso machista, na verdade é essa revelação de que as mulheres serão submissas como nós somos submissos a Cristo, quando os maridos forem imitadores de Cristo e derem a sua própria vida pelas suas mulheres. Não há, nessa dinâmica proposta por São Paulo, nenhuma comparação de inferioridade da mulher em relação ao homem. Pelo contrário, esse entendimento de que a coisa só funciona quando há do outro lado alguém que está dando a vida pela sua esposa. Nessa dinâmica que a vida conjugal consegue funcionar. Por isso, nós precisamos tanto valorizar a formação dos nossos casais para que eles entendam de fato qual é a beleza desse amor fecundo que se manifesta na vida conjugal. E se nós, de alguma forma, ceifamos essa capacidade, se nós cortamos, silenciamos essa capacidade do casal de gerar vida, de ser aberta à graça de Deus, a sua vontade, a sua generosidade, quando nós transformamos a relação sexual do casal numa experiência puramente biológica, nós estamos empobrecendo a vivência do casal, tirando desse momento de altar, desse momento de sacrifício, a doação, a entrega, a renúncia, o contar com o outro, o se entregar ao outro sem saber o dia de amanhã, para fazer florescer ali nada mais, nada menos do que mais uma vez a nossa vontade.
os nossos prazeres, os nossos desejos. Nessa circunstância, não há um amor plenamente divino se manifestando ali, porque nós estamos fechando a porta à vontade de Deus e dando ouvidos à nossa vontade simplesmente. Né? É como se nós estivéssemos, mais uma vez, tentados a comer do fruto proibido e sermos conhecedores do bem e do mal, fazer com que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Não, não é o momento. Eu tenho um filho muito jovem, escola está muito caro, eu quero que meu filho tenha as experiências que eu não tive na minha infância. Quantas vezes a gente não ouve isso? E muitas vezes nós vemos adultos dizendo isso, que viveram numa experiência familiar extremamente rica de valores, de cuidado, de carinho e de afeto, mas que lamentam profundamente a sua infância, lamentam profundamente a sua adolescência, porque não conseguiram viajar para o exterior, porque não fizeram intercâmbio, porque não aprenderam a falar inglês, porque não conseguem entender esse tesouro escondido por trás desses valores que a Igreja Católica sempre defendeu no ambiente familiar, que nada tem a ver com uma realização profissional, uma realização financeira. É claro que tudo isso é muito bem-vindo, e que bom que muitos casais encontram uma maneira de serem também ricos, não só de talentos, mas ricos também financeiramente falando, e dar boas condições aos seus filhos. Que bom que muitos encontram isso, todos nós somos chamados a, dentro das nossas circunstâncias, encontrar também essa via, porque não há pecado nenhum em querer dar o melhor para os nossos filhos. O pecado maior é não saber o que é o melhor. É trocar dinheiro, trocar presença por dinheiro, é trocar carinho por dinheiro, é trocar o olhar, o toque, o abraço, o beijo por dinheiro, por realização pessoal diante da sociedade, não diante de si mesmo. Quando a gente perde o sentido da nossa vida, a nossa carreira passa a valer tanto, porque a carreira arranca aplausos das pessoas, a carreira arranca elogios das pessoas. Mas uma mãe com 7, 8 filhos, um pai com 7, 8 filhos, com aquela expressão consumida pelo trabalho árduo, incansável de sustentar, criar, amparar, educar os seus filhos para o céu, esse casal dificilmente é admirado. Quase que invariavelmente esses casais não têm roupa de marca, esses casais não viajam regularmente para o exterior, esses casais não têm um casarão num condomínio nobre na Barra da Tijuca ou na Zona Sul, esses casais não têm o carro do ano e trocam regularmente de carro, mas ali, naquele ambiente familiar, existe algo invisível aos olhos dos homens, que é a verdadeira riqueza aos olhos de Deus. E veja, eu não estou falando de contraceptivos hormonais até agora, e nós já estamos com 50 minutos. Por quê? Quando nós fazemos muitas vezes a opção pelo anticoncepcional, quando nós deliberadamente encontramos essa decisão na nossa vida como algo que faça sentido, todo esse caminho, todos esses 50 minutos de exame de consciência já se perderam em algum momento. Ali, nós já comemos do fruto proibido, já nos tornamos os conhecedores do bem e do mal. E nesse trajeto de Adão e Eva, nós embarcamos também e começamos a decidir o que é de fato bom e ruim para a nossa vida. É claro que muitos santos e santas da nossa igreja conseguiram, nessa experiência mística, nessa intimidade constante com Deus, entender perfeitamente a sua vontade e viver à risca aqui. Mas qual de nós aqui, nessa conversa hoje, se atreve a levantar a mão e sabe dizer exatamente aquilo que Deus quer de nós? Não no sentido superficial. Deus quer que nós sejamos santos, que nós amemos ao próximo, que nós não façamos fofoca, não quer que a gente roube de ninguém, não quer que a gente traia a nossa esposa. Podemos enumerar todos os 10 mandamentos. Isso serão objetivos gerais para todos nós. Mas eu digo na nossa vida, hoje, quem é que sabe definitivamente? Quem é que ouviu Deus falar definitivamente no nosso coração aonde é que nós devemos estar? Qual é a nossa profissão ideal? Quantos filhos nós devemos ter? Talvez ninguém aqui.
se atreva a levantar o dedo para dizer, de fato, qual é o limite do seu amor, do seu serviço e aonde Deus quer que nós estejamos exatamente agora. Eu não tenho plena convicção de que tudo que eu estou fazendo agora é o que Deus quer de mim. Então veja, será que nós sabemos exatamente quantos filhos Deus quer que nós tenhamos? Será que nós sabemos qual é a hora de fechar a porta para essa fecundidade, para esse mistério de Deus que habita de maneira tão sublime na vida do casal e faz gerar uma nova vida? Será que nós sabemos dizer esse limite, esse número? Será que nós olhamos para a história dos mártires, para a história dos grandes santos místicos, dos doutores da igreja, que enfrentaram, né, levaram a sua fé até as últimas consequências e perceberam que eles, ainda que fossem muito, foram pouco? Será que nós, olhando para a história desses santos, ainda conseguimos dizer até onde vai a nossa missão? Até aqui nós já chegamos e completamos o nosso serviço? É claro que, assim como preconiza o próprio Papa Paulo VI, nós temos que viver de maneira responsável a nossa paternidade, né? É o que nós somos chamados a fazer. Como disse o Papa Francisco, que não disse nada de novo, né? Nada que Paulo VI já não tenha dito, mas o Papa Francisco disse em outras palavras que a gente não se reproduza como coelhos. Isso não quer dizer que nós estamos extremamente inconsequentes quando falamos de abertura à vida. Não. Isso quer dizer que nós temos que ser prudentes e trabalhar para que aquele plano de Deus que vai se realizar em nós encontre um terreno fértil onde a sua vontade seja verdadeiramente cumprida, não a nossa vontade o tempo todo. Né? Aquela oração que para no venha a nós o vosso reino e que não seja feita a sua vontade. É nesse sentido que a Igreja Católica admira tanto o uso dos métodos naturais, que é um reforço da unidade, da fecundidade do casal, do caráter evolutivo e procriativo. É ali, nessa abertura à vida, não há um número específico, há uma meta específica, mas há uma condição de vida específica, de estar constantemente entregue a Deus e não a nós. É nessa realidade que os métodos naturais fazem o seu sentido. E por isso que muitas pessoas fazem método natural e continuam erradas. Estão legitimando a sua vontade pelo cumprimento da lei. E em nada estão sendo diferentes dos fariseus. Existem muitas famílias numerosas em que, se você encontra de perto o pai e a mãe é carrancuda, constantemente com um olhar consumido, não consumido de serviço, um olhar desanimado, frustrado, rancoroso, no sentido de que são muitos filhos para cuidar, ninguém me reconhece, ninguém reconhece o meu valor, ninguém me valoriza, eu estou exausta, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim. Quando você vai perguntar para o pai como é que vai, é sempre um olhar de desânimo, é sempre uma reclamação da esposa, uma reclamação dos filhos. De que serve esse testemunho? Que abertura à vida é essa? Que cumpriu um preceito, mas que não realiza verdadeiramente a vontade de Deus. Não existe nenhum contra-testemunho maior de abertura à vida do que uma família numerosa que vive espraguejando a sua condição, que vive desanimada. E veja, eu disse que não existe nada mais bonito do que uma família numerosa com pais e mães cansados, consumidos, mas constantemente felizes e realizados por estarem consumidos até a última gota. Não há nada mais bonito do que um pai e uma mãe que se consome pela educação dos seus filhos até a última gota, espremidos como limão, como diria São José Maria Escrivá. Pessoas que dão sentido à sua vida pelo servir, e que quanto mais cansados, mais entregues, mais realizados.
são capazes de olhar os momentos de grande fartura, né, financeira da vida e dar graças a Deus por isso e seguir em frente. E nos grandes momentos de dificuldade, dar graças a Deus também, encontrar o sentido da vida naquilo que está escondido. É por isso que o anticoncepcional não faz sentido para nós. Porque ele é esse sim a nós mesmos e esse não para Deus. É esse distanciamento, né? É esse rompimento. É aquele colocar nas mãos de Deus e tirar o tempo todo. Não, agora até aqui vai o Senhor, agora eu não consigo tomar conta, agora não está tudo tranquilo, deixa comigo. Né? Veja, se a gente olha a história do próprio povo de Deus, é o tempo todo esse. Toma minha vida, não, até aqui eu consigo, não toma minha vida, não, até aqui agora já está bom para mim, aqui eu posso levar. Essa tentativa, né, de distanciamento e reconciliação o tempo todo. E muitas vezes, esse processo de rompimento com a cultura contraceptiva, o entendimento de que a abertura à vida é essa entrega sincera, né, aos planos de Deus, essa cultura contraceptiva, o rompimento com essa cultura contraceptiva, ela é um processo. Eu canso de receber no meu consultório casais que usam anticoncepcional, que usam preservativo, ainda que não seja hormonal, mas o preservativo é igualmente essa ruptura. Né? Seja feita a nossa vontade constantemente. Veja, isso é, na grande maioria das vezes, um processo. Eu recebo esses casais e com muita paciência, com muita caridade, em algum momento a coisa começa a fluir. Depois da terceira, quarta, quinta consulta. Estou sentindo isso. É o anticoncepcional. Eu queria que meu marido fosse mais e mais assim. Pois essa prática, né, essa vida muito controlada, essa obsessão por ter tudo sob controle, transforma o casamento nessa máquina. E aí, depois da quarta, quinta, sexta consulta, começa a surgir uma vontade de ser entregue. É óbvio que existem efeitos colaterais infinitos dos anticoncepcionais. Eu poderia enumerar para vocês. Desde os mais bobinhos até os mais sérios. Vamos falar sobre eles e passear sobre eles um pouco agora, então? Vamos! Mas nem de longe essa é a parte mais importante dessa palestra. Dessa conversa. Não sei, posso nem dizer que é uma palestra. Mas se nós formos pensar em malefícios anticoncepcionais, desde dor de cabeça, enjoo, ressecamento vaginal, queda da libido, maior tendência a distúrbios psiquiátricos tipo ansiedade e depressão, descompensação metabólica com alteração do metabolismo dos lipídios, das gorduras, dos açúcares, do metabolismo dos carboidratos, né, por assim dizer, de uma maneira mais elegante. Aumento do risco cardiovascular a longo prazo, né? Aumento do risco de trombose, de fato, há um aumento. E todas as repercussões secundárias de todos esses efeitos colaterais que eu falei. Veja, essa talvez nem seja a minha maior preocupação. Existe uma outra questão moral relacionada a isso, que é condicionada por esse pensamento cruel e egoísta de relativização da vida, cujo interesse que está por trás é o mesmo de Adão e Eva. É ser dono da verdade. A cultura abortista, totalmente atrelada à cultura contraceptiva, é a cultura do eu e eu, a qualquer custo. É a cultura das pessoas que, na obsessão por terem tudo sob controle, renegam a existência da própria vida no embrião para dar uma desculpa para tirá-lo do seu próprio corpo, ou do corpo dos outros, o que é o pior. É a mentalidade egoísta assumindo um nível tão irracional, tão cruel, que relativiza a própria dignidade da vida de um filho. Que relativiza e menospreza e escarnece desse momento único em que Deus se abre generosamente e sopra no ventre materno uma nova vida. De maneira cruel e violenta, se ceifa a vida desse embrião no seu estágio mais vulnerável, em que ele deveria ser mais protegido, ele é mais atacado. Porque na obsessão de ter o controle sobre tudo, na obsessão de ter esse fruto proibido
do discernimento do bem e do mal, a gente diz até agora quando a vida começa. O que é vida e o que não é. O que é digno de viver e o que não é. A ciência, hoje, eu sou especialista em medicina fetal. A ciência hoje já avançou até o ponto de nós operarmos bebês dentro do útero da sua mãe para evitar que eles nasçam com uma determinada malformação fetal. E, ao mesmo tempo, essa mesma sociedade cruel e violenta assassina o bebê dentro da barriga de sua mãe e relativiza a vida que ali existe quando essa vida não lhe é interessante. O feto que nós queremos, nós operamos para que ele nasça bem. E para esse feto nós reconhecemos o direito de viver. O feto que nós não queremos, nós não reconhecemos nem como vivo. Desprezamos ele na lata do lixo. Cortamos em pedaços. Injetamos um veneno no seu coração. Paramos a sua vida. A ciência mesmo se contradiz. Por quê? Porque quer ser dona do bem e do mal. Até por uma questão de bioética, né? Uma questão filosófica, por assim dizer. Se nós não sabemos a resposta exata para quando começa a vida, porque nós vamos... a gente há de convir aqui que nem eu e nem você sabemos quando começa a vida, visto que eu tenho plena convicção de que biologicamente a vida começa na concepção. Mas espiritualmente essa vida já existe no coração de Deus. E eu digo isso não por uma convicção religiosa, eu digo por uma convicção filosófica. De que existe um lugar diferente desse lugar em que nós palpamos, né, que nós nos vemos, em que as coisas já acontecem antes que a gente possa senti-las de fato. É o que nos faz sofrer diante da perspectiva da morte, por exemplo. A gente antecipa esse sofrimento de uma coisa que ainda não aconteceu. Existe uma dimensão da nossa vida em que certas coisas já existem concebidas, mesmo que elas não tenham acontecido. E veja, se esse espaço, se essa outra, entre aspas, dimensão existe, nós não conseguimos dizer em que momento dessa outra dimensão do tempo a vida começa a existir, seria prudente que nós não atentássemos contra ela em nenhuma circunstância. E aí, por um princípio de prudência, nós minimamente não deveríamos atentar contra a vida dos fetos e dos embriões. Mas pela nossa própria vontade, nós relativizamos a vida dessas pessoas e impomos a morte aos embriões mais vulneráveis. Pois vejam que todos esses males têm origem no mesmo desejo de ser dono do bem e do mal. Todos. Há um egoísmo intrínseco, né, e cruel atrás de todas essas escolhas. E é nesse sentido que a abertura à vida configura esse entendimento de que é só nesse ambiente do amor generoso e da doação que Deus se faz presente entre nós. Em que ali é a verdadeira fertilidade, a fertilidade do amor de Deus acontecendo. E eu poderia continuar enumerando aqui vários malefícios dos anticoncepcionais, e a título de curiosidade, todos eles podem ser abortivos em alguma circunstância, a não ser, obviamente, por exemplo, a camisinha, que tem uma questão moral muito grande, mas do ponto de vista biológico ela não impede, né? Ela impede de fato a fecundação, mas em todos os outros métodos, DIU e todos os outros métodos hormonais, há perspectiva, há a possibilidade de acontecer a ovulação, do espermatozoide encontrar o óvulo e desse óvulo fecundado não se permitir a fixação no endométrio.
Com o DIU pode acontecer, com a pílula pode acontecer, com o anel vaginal pode acontecer, com a injeção pode acontecer, com o adesivo pode acontecer. Todos esses. É raro? Sim, provavelmente é. Mas é possível. E para nós, cada vida é dotada de toda a dignidade em si mesma. Cada vida é única, e uma que aconteça me interessa e me preocupa. Sem contar esses efeitos colaterais comportamentais. As mulheres nunca estiveram tão livres, nunca foram tão pouco escravizadas na sociedade, e nunca foram tão erotizadas e vendidas em propagandas, em filmes, em novelas. E as mesmas mulheres empoderadas que fazem discursos feministas nas redes sociais são as que se vendem no comercial de cerveja, no comercial de perfume, de roupa de marca, expondo o seu corpo como se fosse um pedaço de carne a ser comprado, nos filmes de Hollywood, na novela das 9. Todas essas mulheres foram conquistadas por esse discurso do eu, do ser conhecedor do bem e do mal. E quando nós permitimos sermos conhecedores do bem e do mal, quando nós nos colocamos nessa posição, os frutos disso são o egoísmo, a crueldade, a vaidade. Essa falta de verdadeiro discernimento que faz com que nós sejamos convictos da nossa opinião o tempo todo. Porque nós somos o dono da verdade. Então vale relativizar tudo à nossa volta. E esse discurso empoderado ganhou força no coração das mulheres já fragilizadas e das famílias já fragilizadas pelo próprio entendimento do que é amar, do que é servir. E é por isso que os métodos naturais são um rompimento com essa cultura, com essa obsessão por ter tudo sob controle, com essa obsessão de saber sempre o dia de amanhã. As mulheres hoje, eu vejo isso constantemente no meu consultório, têm o diploma debaixo do braço, pendurado na parede, são chefes de empresas multinacionais, coordenadoras de projetos, e batem no meu consultório aos 30, 40 anos, sem conseguir ter filhos, frustradas, e sem conseguir entender por que elas não conseguem um relacionamento com uma pessoa decente. Veja, a cultura contraceptiva silenciou a mulher porque ter TPM é ruim, menstruar é ruim, ser mulher é ruim. Que tipo de mulheres, então, nós estamos formando? Mulheres castradas, silenciosas, sem emoção, que já antes inspiravam as grandes obras de arte e hoje inspiram os bailes funk. Já foram mulheres endeusadas, cultuadas, admiradas, e até na nudez de um quadro se conseguia ver o mistério de uma mulher. Hoje, ainda que sem nudez escancarada, uma mulher nunca teve tanto a sua intimidade violentada por palavras tão obscenas, tão baixas, tão vulgares para se referir a ela. As mulheres que eram antes inatingíveis, né? E essa aproximação de uma mulher que antes era uma coisa quase delirante, as princesas no alto da torre, né? Dulcineia para Don Quixote. Essas mulheres que já foram tão inatingíveis hoje são tratadas como cachorras, animais. E se sentem cada vez mais livres, admiradas e valorizadas nessa condição. Porque quando se perde o senso da dignidade, o entendimento do que realmente é o valor da vida, de fato, isso tudo pode parecer elogio. E essas mulheres não entendem, porque inseridas nessa dinâmica cruel de serem silenciadas para se tornarem produtivas e atraentes à sociedade, atraem a todo tempo toda espécie de homem interesseiro, mesquinho, cruel, que quer se aproximar sem interesse, sem nenhum objetivo. Então veja, há uma dinâmica cruel que aparentemente visa valorizar cada vez mais a mulher com a contracepção e a cultura do aborto, e que a coloca numa posição cada vez mais violentada e mais indigna. O que uma mulher silenciada pelos anticoncepcionais e infértil é capaz de atrair? Homens totalmente desinteressantes,
desinteressados, né? Motivados pelos interesses mais passageiros, de se envolver sem compromisso. Agora, o que oferece uma mulher fértil, de altos e baixos, que vive o seu ciclo menstrual como um ciclo biológico que expõe toda a complexidade do ser feminino? Atrairá de fato homens interessados, homens dispostos a conquistar e não a propriamente possuir uma mulher. É nesse ambiente do respeito à fertilidade, do respeito à complexidade do feminino, que cresce um verdadeiro sentimento de amor, de encantamento, de devoção, de admiração. Ali é que floresce um verdadeiro sentimento de amor, e é ali que a mulher se sente verdadeiramente amada. Então veja, nós precisamos repensar o que é amor para entender o que é método natural e o que é abertura à vida. Esses são os efeitos colaterais da pílula que nunca são falados. E o medo maior do anticoncepcional não tem que ser porque ele dá trombose, mas porque ele ceifa a nossa vida o tempo todo, a vida da família. E o Papa Paulo VI, quando viu essa cultura contraceptiva crescendo, ele viu a destruição da instituição familiar. E vejam o que aconteceu agora, décadas depois. Bom, essa talvez tenha sido uma introdução a tudo que a gente tem para discutir. E às vezes eu tentei aqui ser o mais contundente possível dentro do tema que nós nos propusemos a estudar hoje. E talvez, acho que, eu não sei qual é a dinâmica, né? Eu nunca participei aqui, mas se for possível, de uma maneira mais prática, para tirar algumas dúvidas a respeito dos métodos naturais, por exemplo, eu não sei se é conveniente agora, né? Mas se vocês quiserem, eu estou disponível também para tirar dúvidas ou, enfim, esclarecer qualquer outra questão relacionada à prática dos métodos em si, do ponto de vista médico, né? Talvez seja também uma expectativa muitas pessoas que nos ouvem aqui hoje. Doutor Felipe, boa noite. Quem está falando é a Gabriela. Eu hoje estou como moderadora da comunidade Olhar Misericordioso. Já estive com você lá no consultório. Eu acho que faltam palavras para a gente para agradecer esse momento. Eu tenho certeza que eu falo em nome de todos os meus irmãos. Agradeço também em nome do Padre Alexandre a sua disponibilidade de estar conosco. Conte com as nossas orações, né, pelo Senhor, pela sua família, pela sua esposa, pelas crianças. E pela vocação, né, de evangelizar no nosso meio profissional. Então, muito obrigada. Certamente iremos pedir ajuda novamente para você, para estar aqui conosco, se é que você puder, né, tiver essa disponibilidade. Então, agradecer, simplesmente agradecer a Deus pela sua vocação e pedir que o Senhor abençoe muito a sua vida e tudo que Ele tem ainda para realizar através dela. Então, muito, muito, muito obrigada. Deus abençoe. E entraremos em contato, né, em nome da Stefânia, da Carol, para a gente poder marcar. Foi um perigo, você disse que pode voltar. Eu sei que os irmãos ficariam aqui até de madrugada para tirar dúvida. Então, obrigada. Imagina, eu que quero agradecer. Não conheço a fundo o movimento, mas conheço a origem, né? Eu não sei se ele está aqui agora, não vi, não tive a oportunidade de ver, se o Padre Alexandre está aqui. Conheço algumas pessoas do movimento pelas quais tenho um grande carinho também, mas especialmente pelo Padre Alexandre. Aqui na minha casa ele encontra sempre um lar em que ele com certeza conta com as nossas orações, não só por ser sacerdote, e isso já nos desperta um carinho muito grande aqui em casa, porque nós sabemos da dificuldade de levar a sua vocação nesse mundo tão violentamente contra nós, né? E eles são os nossos pastores nessa jornada, mas especialmente pelo carinho que o Padre Alexandre sempre tem com todas as pessoas que se aproximam dele. Talvez ele não saiba, não se lembre do que ele falou para minha esposa
alguns anos atrás, quando nós ainda estávamos no retiro de namorados. Nós ainda teremos a oportunidade de lembrá-lo da profecia que ele fez para minha esposa e que se renova todos os dias aqui na minha casa. Eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram essa experiência com o Padre Alexandre. E não por acaso esse movimento tem frutificado tanto, eu tenho certeza, que o que nasce no coração de Deus certamente frutificará. E por isso eu me coloco à disposição de estar sempre próximo de todos e como forma de retribuição também por essas palavras tão fecundas que ele teve no coração da minha esposa. Quem faz por ela, faz por mim também, obviamente. E por mais que seja difícil conciliar dentro do horário, sempre vai estar aparecendo aí uma oportunidade ou outra e a gente pode voltar a se encontrar, né? Não é aqui de forma alguma uma propaganda, né? Mas uma disposição que eu coloco para as pessoas, para quem ainda não me conhece e quer perguntar alguma coisa. Eu procuro dar atenção o máximo possível através das redes sociais a todos os casais, todas as mulheres que me procuram lá na página. É só procurar. Eu não sei se meu nome está aparecendo aqui, né? A gente já disponibilizou a sua página no chat. Ótimo. Pode seguir à vontade, perguntar. Nem sempre eu dou conta de responder todo mundo, mas respondo o máximo possível. E eu fico aí à disposição também. Lá na minha página tem e-mail. Eu recebo muitos e-mails, eu vi que tem acadêmicos de medicina aqui. Podem mandar e-mail, eu tento responder o máximo possível, tá? E fico aqui à disposição e peço também, humildemente, as orações de todos vocês. Porque é difícil, né? Remar contra a corrente nos tempos de hoje. Um dos nossos grandes martírios do nosso tempo é a ridicularização. É verdade. Obrigada, Felipe. Passarei para o padre. Ele não está aqui, ele está lá em Resende, no Vale da Misericórdia, onde estão os nossos irmãos da comunidade de vida. E assim, acho que tudo isso que você falou tem muito a ver com o nosso carisma. Não sei se você sabe em detalhe, mas o nosso carisma é cuidado e defesa das famílias e dos sacerdotes através das obras de misericórdia. Então, né, de fato, eu acho que veio para fortalecer muito mais o nosso carisma. Então, muito, muito obrigada. Conte com as humildes orações da comunidade Olhar Misericordioso e nos veremos em breve, se Deus quiser. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquem com Deus. Tá bom, Felipe, amém. Eu gostaria então de pedir para todos os meus irmãos que a gente pudesse rezar uma Ave Maria por você, pela sua esposa, por todos os sonhos que o Senhor tem para realizar na sua vida, pelos filhos que já estão e por aqueles que virão, e pela vocação também que o Senhor confiou a você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Felipe. Deus abençoe e até a próxima. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, obrigado, Felipe. Obrigada, Felipe. Obrigado, querido. Boa noite, Rio. Que professor. Noite, obrigada.